gostaria de apresentar também, né? Então, bom dia a todas e todos. Nós estamos aqui na nossa roda de conversa, né, na nossa mesa redonda, que vamos falar sobre o cuidado da pessoa com dor, do ponto de vista da osteopatia e da hipnose. E nós temos aqui hoje dois convidados, a Isis, que está aqui com a gente, fisioterapeuta. Acho que agora o Rafa conseguiu. Oi, Agora Rafa. Pronto. Agora foi. Agora sim, agora estamos te ouvindo. Pô, o computador, não sei o que aconteceu, eu não conseguia mudar a configuração aqui, eu acho que é do meu computador mesmo. Uhum. Mas vamos lá. Seja bem-vindo, Rafa. Eu estou aqui fazendo as apresentações, tá? Então, ótimo. estamos aqui com a Isis. A Isis é fisioterapeuta, é pós-graduada em traumatortopedia, com ênfase em terapias manuais, é osteopata e professora assistente do Instituto Brasileiro de Osteopatia, professora do método Busquet, Brasil e França, entre 2011 e 2015, e trabalha com pilates, estabilização segmentar, neurociência clínica, conceito Soyer, entre outros. E Rafael Luiz Soares de Souza, que também é fisioterapeuta e hipnoterapeuta, tem especialização em biomecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialização em dor pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e trabalha com hipnose clínica e biofeedback cardíaco. Esse é o resumo do currículo deles. Eles têm muita experiência para passar para vocês, para trocar e para conversar também. Então, a gente vai começar. Então a gente ia começar com a Isis, né? Mas nesse caso, já que o Rafa conseguiu entrar. Isso, ótimo. Então, Rafa, então eu vou compartilhar a sua apresentação, tá bom? Vamos lá. Então tá, peraí. Deixa eu chegar lá. Isso, está aparecendo para vocês? Estamos te ouvindo agora. Pode ir. Pode, obrigado. Então, Mauro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um pouco da minha experiência utilizando a hipnoterapia, a hipnose, junto com a fisioterapia, também junto com terapia manual, movimento. A gente tem uma relação muito boa entre essas práticas. Eu vou falar um pouquinho para vocês nesse momento. No primeiro momento, a gente vai entender um pouquinho como a hipnose pode modular a dor em diferentes contextos de dor. E depois que eu terminar minha apresentação, a gente vai, no final das nossas apresentações, a gente vai poder discutir um pouquinho como essas coisas se interagem, terapia manual com hipnose, como que isso pode ser usado no ambiente clínico ou no hospital, enfim, em todas as áreas que eu já tive a oportunidade de estar fazendo atendimento junto com a hipnose. Então vai ser um prazer compartilhar com vocês. Maureen, pode passar um slide. Pode passar o próximo. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa relação da hipnose clínica com a dor. Um breve currículo para vocês poderem saber o que vocês podem contar comigo um pouquinho. Então, eu me graduei na fisioterapia em 2006, depois passei 10 anos atuando no Hospital Gafrerini, onde tive a oportunidade de usar a hipnose no ambiente de traumatortopedia, pré- e pós-cirúrgico, CTI, em vários contextos, na parte de neuro, em reabilitação do assoalho pélvico, enfim, uma série de coisas, de áreas que não são as minhas áreas de trabalho, mas eu levei a hipnose
para fazer um trabalho em conjunto com outros profissionais dentro do hospital. Então, eu consegui abranger um pouco mais essa relação da hipnose com a fisioterapia. E a minha graduação, a minha formação em hipnose, ela começa quando eu ainda estava na graduação de fisioterapia, em 2004. Então, eu tive a oportunidade de, enquanto estava fazendo estágio de fisioterapia, começar a aplicar alguns conceitos da comunicação hipnótica e da hipnose, tanto hipnose clássica quanto hipnose moderna. Depois, mais à frente, eu comecei um trabalho com biofeedback cardíaco, dentro da hipnose, da fisioterapia, e tive experiências dentro do hospital, clínica, controle de dor aguda, dor procedimental, dor crônica, e os pacientes que mais, talvez, desafiadores e com um alto grau de complexidade, são os pacientes em fim de vida, que têm um campo de trabalho que a gente tem uma ajuda muito grande para dar quando a gente trabalha usando comunicação junto à fisioterapia. Uma comunicação assertiva para diminuir a dor e o sofrimento que todo aquele momento da vida apresenta, né, de desafio, no entendimento do que é o fim de vida, de uma experiência que às vezes a cognição não dá conta de entender, e que a experiência de você estar em um momento íntimo com você mesmo, de um transe hipnótico, que é parecido com um ambiente interno de uma meditação mais profunda, dá uma perspectiva diferente para as pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade. Então, depois a gente pode, se alguém tiver interesse nessa área, é uma área interessantíssima para a gente discutir. Também trabalho com distúrbio de sono, ansiedade e fobias. Depois a gente pode comentar mais como que isso se fala com a fisioterapia. Pode passar, Maurinha. Então, na fisioterapia, se a gente for pensar na nossa atuação, dentro da graduação, pelo menos na época que eu me formei, se a gente pudesse dividir tudo que a gente aprende a fazer o manejo da dor, a gente aprende muito mais, tem muito mais arsenal terapêutico, pensando nessa via bottom-up, que seria, se a gente for dividir na nossa terapêutica na forma de funcionamento, na modulação da dor, que pode ser top-down, bottom-up, então quer dizer, o que é top-down? São técnicas que a gente modula primariamente o sistema nervoso central e tem repercussão no próprio sistema nervoso central e no sistema periférico. E as técnicas que são bottom-up são as técnicas que a gente começa a abordagem pelo tecido periférico com o intuito de modificar tanto a biomecânica ou a vascularização do tecido ou qualquer outra dinâmica periférica com o intuito de mudar a periferia e mudar alguma ação central também. Então, a gente tem muito mais, a gente aprende mais a lidar com essa estrutura de baixo para cima, né? Fazendo mobilizações articulares, mobilização tecidual, e a gente vê pouco formas de modulação top-down. E hoje a gente, claro, percebe que isso é um campo importante, então a gente vem estudando a educação em dor, que é o top-down, imagética motora, e todas as áreas, como biofeedback, meditação, hipnose, auto-hipnose, tem várias formas que a gente pode abordar o sistema nervoso central no controle da dor. Então, eu vou falar um pouco para vocês hoje, dentro dessa área top-down, da hipnose. Então, pode passar? A hipnose e a dor, ela tem uma íntima relação, tanto histórica, desde os relatos mais iniciais dentro da hipnose, que a gente tem, historicamente, antes da hipnose se chamar hipnose, ela já era usada muito para controle de dor, tanto para pequenas cirurgias, quanto para dores clínicas, como dor de cabeça, outras dores que acometiam as pessoas e a gente ainda não tinha, naquele momento, formas de analgesia farmacológicas. Então, a hipnose era muito usada nesses contextos. E
nas últimas décadas, com o surgimento das neuroimagens, os cientistas começaram a entender os mecanismos da hipnose, como que a hipnose pode modular o sistema nervoso central e como que essa modulação do sistema nervoso central tem uma íntima relação com a mudança na experiência de dor. Então, pode passar, Maurício. Então, quando a gente pensa na definição de hipnose, porque quando a gente pensa em hipnose, a gente cai muito na ideia do imaginário coletivo, do que a gente vê na televisão, nos filmes, né, da hipnose como aquela forma mágica e mítica de tirar a pessoa do momento de consciência, dar uma sugestão e ela volta à consciência fazendo uma coisa extraordinária que ela não fazia. Então, essa é a forma mágica que a gente olha para a hipnose. E a hipnose tem essa estética, ela pode ter, eventualmente, essa estética de quem está vendo de fora, mas quando você estuda a hipnose e trabalha com ela, ou passa pelo procedimento, passa por uma abordagem terapêutica, você vê que não é isso que acontece. Então, a hipnose ela é um estado de consciência, então não há perda da consciência, é um estado de consciência que envolve atenção focada, a redução da consciência periférica, então você fica tão focado em um determinado assunto que o que está em volta deixa de ser importante, você está tão concentrado em um ponto só que você não percebe mais o ambiente em volta. E ela é caracterizada por um aumento da capacidade da pessoa hipnotizada a responder a uma sugestão. E a sugestão ela pode ser dada de várias formas. Pode ser uma sugestão direta. Então, se eu quero que a pessoa levante da cadeira, eu posso falar, e agora você vai levantar da cadeira. Qual é a diferença de dar uma sugestão para uma pessoa em vigília e em hipnose? A diferença é que, durante a vigília, a gente tem aquela conversa interna, que a gente se pergunta, será que é para eu levantar da cadeira mesmo? Será que eu preciso fazer isso? Tem um conflito, às vezes, interno, e a pessoa titubeia ou pergunta, é para eu levantar mesmo? Hipnose, quando a pessoa está tão focada naquela experiência, ela simplesmente levanta. E depois que ela levanta, ela se dá conta que levantou, como se fosse um elemento de automatismo mais presente, e a consciência às vezes participa como uma observadora daquelas mudanças automáticas. Então a gente tem uma relação muito interessante para trabalhar tanto com o gestor motor, com tarefas mais complexas dentro da fisioterapia, ou com sugestões para redução da dor, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, as dimensões que a gente pode modular a dor. Então, Maureen, mais um. Então, quando a gente faz um resumão do que é a hipnose, a gente pode entender que o foco de atenção é importante, a absorção na experiência, como se a pessoa se sente envolvida por aquela experiência, e a absorção é como você está lendo um livro. Você pode estar lendo um livro em um ambiente, por exemplo, dentro do metrô, que é um ambiente caótico, pessoas entrando e saindo, barulho, e você pode estar tão envolvido naquele livro que você deixa, em algum momento, você deixa de perceber o seu entorno e passa a imaginar tão vividamente aquela experiência que você se emociona com o que você está lendo, como se estivesse dentro de um filme. Isso é muito parecido com o que é vivido na hipnose. E claro que se chega perto da sua estação que você vai saltar, é como se a sua consciência mudasse o foco da atenção dela e passasse a reconhecer que aquele momento é importante você parar de ler o livro para você descer. Mas se o livro estiver muito interessante, você, com o tempo, talvez você perca a estação. Então, isso na hipnose a gente também tem essa relação com profundidade da absorção. A mudança na percepção, a gente pode fazer mudança na percepção em qualquer sentido, tanto no sentido visual, auditivo, sinestésico, qualquer área, inclusive a percepção de dor, em várias dimensões da dor. E os estudos mais recentes, eles mostram que essas mudanças funcionais, de mudança de experiência sensorial, independente do sentido, ela está acompanhada com mudanças funcionais momentâneas do sistema nervoso central. E aí a gente vai falar um pouco dentro da hipnose modulando a dor. Então pode passar, Mauro? Quando a gente vê essa relação entre modulação do sistema nervoso central, principalmente do cérebro,
e a experiência de dor, a hipnose, ela vem trazendo para a gente elementos interessantes disso. Então, a gente tem trabalhos mostrando a produção da dor sem estímulo nociceptivo, então com pessoas rígidas, saudáveis, sem dor, onde a gente consegue gerar uma experiência de dor sem ter um estímulo nociceptivo presente, e isso gerando uma percepção da pessoa de dor e a modulação do sistema nervoso central, e às vezes modulação do sistema nervoso periférico também, como aumento de enzimas inflamatórias, de proteínas inflamatórias, aumento de vascularização na região que está sendo proposta a experiência de dor. E a gente pode também, que é mais interessa para a gente, a modulação para reduzir ou abolir a experiência de dor, seja uma dor procedimental, então de um procedimento doloroso ou potencialmente doloroso, reduzir ou abolir a dor aguda ou a dor crônica. A dor crônica normalmente pensa na redução dela, né? Mas pode acontecer em alguns casos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é possível, em alguns momentos, a gente ter uma abolição da dor. Então, mas pode passar, Mauro, a gente vai ver agora, entrar um pouquinho dentro desses aspectos em relação à modulação com a hipnose, da experiência de dor. Esse foi um dos primeiros trabalhos, eu acho que foi o primeiro trabalho que mostrou essa relação da possibilidade de gerar uma experiência dolorosa, sem um estímulo nociceptivo direto, comparando a hipnose, a dor produzida pela hipnose, e a dor produzida pela imaginação da dor sem hipnose. Então, pode passar, Mauro. Como que foi feito esse trabalho? Dentro da ressonância magnética funcional, era dado um estímulo nociceptivo, um estímulo doloroso, com os pacientes saudáveis. Então, na região de escolha foi a mão, ou a mão direita ou a mão esquerda. E primeiro o paciente tinha uma experiência, para ele poder perceber e ter um referencial de como que era a experiência de dor nociceptiva. Então, depois dessa experiência de dor, era colhida essas imagens do sistema nervoso central, do encéfalo. Depois tinha um período de washout, que é quando a pessoa faz outras atividades, não tem mais aquela experiência de dor, o sistema nervoso central já está completamente com seu funcionamento normal, e a pessoa entra de novo na ressonância magnética, e é proposta para ela imaginar aquela experiência de dor que ela sentiu alguns minutos atrás. Depois é pedido para que ela é induzida à hipnose, feita uma indução hipnótica, e dado o mesmo comando de imaginação da dor, só que agora nessa absorção de experiência que a hipnose propõe. E aí, quando a gente compara com a atividade dessas áreas que trabalham para a nossa experiência de dor, a gente vai ver que a dor imaginada, ela tem uma pequena ativação de algumas áreas relacionadas com a experiência de dor, mas quando a gente compara com a dor induzida pela hipnose e a dor induzida por um estímulo nociceptivo, a dor induzida durante a hipnose e o estímulo nociceptivo tem uma relação muito mais íntima. Então a gente pode ver que a gente tem uma modulação maior do sistema nervoso central, aqui nesse caso das áreas corticais e subcorticais relacionadas com a experiência de dor. Então, quando a pessoa está em hipnose e ela fala que está sentindo uma experiência de dor, quando a gente está no ambiente clínico, que a gente não tem esse aparato tecnológico para mostrar para a gente que a modulação está acontecendo, a gente fica desconfiado. Será que a pessoa realmente está passando por essa experiência? Ou ela está só narrando essa experiência como se fosse verdadeira? Na verdade, ela está encenando. Então, quando no ambiente clínico, às vezes dá uma sensação de encenação. Mas quando a gente vai para um ambiente controlado, dentro dos estudos de neurociências, a gente começa a perceber que tem uma modulação com uma função bem íntima com o que a gente espera ver em uma dor com o estímulo periférico. Então, pode passar, Mauri? Muito legal. Então, a gente sabendo que a gente pode gerar uma experiência de dor, os pesquisadores têm percebido que a gente pode também inibir
ou reduzir a atividade de um estímulo nociceptivo. Então, a hipnose clínica ela pode prevenir as aferências, são os inputs nociceptivos, chegarem às estruturas corticais superiores, que são responsáveis pela percepção da dor. Então, quando a gente tem, naquele caso, né, um probe, um aparelho que dá um estímulo térmico doloroso, que não tem dano tecidual, mas ele gera uma experiência de dor importante. E aí, pode passar, Maurício, um slide. E aí a gente compara, né, nesse estudo, depois, que traz essa estimulação térmica, observando dentro da ressonância magnética funcional, faça, por favor, Maurício. A gente vai ver nesse paradigma, pode passar mais um? Pode passar aí. A gente vai perceber que nessa área que a gente vê aqui, os testes, né, sem analgesia hipnótica e com analgesia hipnótica. A gente vai ver que nesse corte coronal, a gente tem uma atividade muito maior dessas áreas corticais e subcorticais durante a experiência de dor sem analgesia do que a mesma experiência nociceptiva com analgesia. É como se o estímulo nociceptivo ele fosse produzido na periferia, ele é carreado até o corno posterior da medula, e quando esse estímulo sobe e alcança o tálamo, ele vai ser distribuído para essas áreas do sistema nervoso central. Ele não é distribuído de forma ordinária, como a pessoa fora da hipnose com sugestão de analgesia. Então, a gente começa a perceber que mesmo o estímulo sendo igual, o que chega no sistema nervoso central é diferente. E a gente tem atualmente um entendimento que a modulação pode ser feita em nível medular e também a nível encefálico. Então, a gente tem uma distribuição diferente, começando ali no tálamo e chegando em áreas como o córtex cingulado ou outras áreas como a ínsula ou outras áreas motoras e sensoriais. A gente tem uma redução dessa percepção de estímulo, né? Então, tem várias mudanças que ocorrem antes da cognição acontecer. Então, não é só uma mudança da pessoa ter vontade de não experienciar dor, não passa também só por uma modulação descendente de uma expectativa da dor. Ela tem uma modulação bem diferenciada do que a gente vê durante uma modulação feita por de um estímulo afetivo, modulação sendo feita pela expectativa, por exemplo. Então, pode passar mais um, Maureen, por favor. E quando a gente pensa na modulação da dor crônica, quando a gente pergunta, será que... Bom, a gente já viu que ela pode produzir uma experiência de dor, ela pode reduzir uma experiência de dor causada por um estímulo afetivo, e a dor pode ser modificada também em caso de dor crônica. Pode passar? Então, nesse estudo, eles pegaram pessoas com fibromialgia e fizeram um paradigma de mudança da dor, não só para baixo, como é o que a gente gostaria de ver na clínica, que é uma redução da dor, mas eles se propuseram nesse estudo a fazer uma modulação tanto para baixo quanto para cima. Então, quando a gente vê esses quadradinhos, é como se fosse um discador que vai de 0 a 10 e combinado com a pessoa que o 0 seria sem dor nenhuma e o 10 a maior dor possível. E durante a sugestão hipnótica, é proposto que aquela experiência de dor seja vinculada a esse discador, que é como se fosse um discador de telefone antigo. Talvez a maioria das pessoas aqui nem conheçam, mas é um discador que a gente botava o dedo e rodava assim nesse sentido, né? Então, tinha uma experiência sinestésica, uma experiência sensorial importante envolvida nisso, as pessoas desse estudo. Pode passar um para frente, Mãe.
E aí, dentro desse aspecto, a sugestão para a experiência de dor era para abaixar a dor, para chegar em um ponto de dor moderada e uma dor alta. E era feita nos grupos de hipnose, mais a sugestão dessa mudança para cima e para baixo da dor, ou só a sugestão, sem a hipnose, para a gente poder ver se tem uma diferença na indução da hipnose ou não. Então, pode passar? Então, a pessoa dentro da ressonância magnética era a pessoa que estava ali acompanhando, dava um estímulo de um toque no pé da pessoa, que estava ali para fora, e a pessoa já sabia. Pode passar, Mauri, mais um? Que quando dava um toque no pé, era para ela levar a experiência de dor para o mais próximo de zero. Então, a sugestão era, permita que esse dial, né, que esse discador, vá para o mais baixo possível, quanto ele possa ir. Depois, a pessoa passava 30 segundos, ela dava 3 toques no pé e a pessoa já sabia que era para elevar, permitir que esse discador fosse para o mais alto possível que ele pudesse ir e depois que ele fosse para o meio. Pode passar, Mauri? Pode passar mais um? Pode passar em uma sequência. Então, a gente vai vendo que vai de 0 a 10 e dentro dessa dinâmica de mudança a cada 30 segundos, o que eles queriam ver? Que durante a hipnose modulava mais o sistema nervoso central do que a modulação feita sem hipnose, com a mesma sugestão, a mesma experiência sendo narrada. Pode passar? Mais um, por favor. Volta um. Mais? Volta um para trás. Ah, tá. Volta rápido. Mas, de qualquer forma, o que a gente vai ver no slide anterior é uma imagem dessas essas 3 primeiras imagens é a modulação durante a hipnose. Então, a gente vai ver uma área, nessa área vermelha, uma área de modulação grande de várias áreas corticais e subcorticais. Na mesma sugestão dada sem hipnose, a gente vai ver que tem modulação dessas mesmas áreas, só que com uma modulação muito mais baixa, né? E essas áreas foram moduladas, são áreas específicas que estão relacionadas em outros estudos com a experiência de dor. Então, a gente sabe que não é uma modulação qualquer, não são áreas aleatórias, são áreas vinculadas com a experiência que a pessoa está tendo. E pode passar mais uma. E que a experiência de hipnose, junto com a sugestão dada com a hipnose, ela tem um efeito modulatório maior, tanto na percepção do sujeito, quanto na imagem da ressonância magnética. E a sugestão dada de forma sozinha, ela também tem uma função modulatória, só que com um nível bem mais baixo. Pode passar? E no ambiente clínico, a gente pode usar a ideia desses tipos de volumes que a gente usa essa função kinestésica, a sensação de rodar um botão, de aumentar o volume. Claro que hoje a gente pode pensar também nessa forma como a gente aumenta nos cursores digitais, mas tem sido mais interessante na minha prática quando a pessoa tem essa experiência sensorial de poder mudar para baixo. E a gente consegue fazer isso de uma forma bem direta. Pode passar? E a gente sabe também, uma coisa interessante, é que as sugestões fazem diferença. Então, por exemplo, sugestão para diminuir a intensidade da dor, ela tem uma atividade seletiva aqui para o córtex somatosensorial primário e secundário. Já as sugestões para mudanças sensoriais agradáveis, como sentir a pele confortável, sentir uma sensação térmica agradável, elas têm uma ativação seletiva para o córtex cingulado anterior e para ínfimo, que são áreas relacionadas com a modulação do sistema límbico, né? Que faz a modulação da relação entre a experiência de dor e a emoção, quanto se a dor ela é uma dor mais irritativa ou uma dor mais agradável, se a gente pode dizer que a dor é agradável, né? Mas sendo uma dor menos irritativa. Então, a gente consegue modular essas duas dimensões dependendo do que a gente usa na nossa perspectiva de comunicação. Nossa, mais um?
Só um instantinho, acho que tem uma pessoa com o microfone aberto, além do meu, né? Porque eu não consigo desligar. Se puder desligar. Eu acho que é a Fernanda. Se puder desligar o microfone. Então, a gente tem essa relação das dimensões da dor, a dimensão cognitiva avaliativa, sensorial discriminativa e afetivo motivacional. São áreas diferentes do nervoso central. As funções diferentes podem modular para cada uma dessas áreas. Pode passar, Maurício. Então, a gente pode também, pensando nessas dimensões da dor, entender que a gente pode, durante a avaliação, perceber quais são os campos, quais são as áreas que interferem mais na dinâmica da dor dessa pessoa, se está relacionado com déficit de sono ou uma mudança em relação ao componente afetivo, ou se são fatores psicossociais. A gente vai tentando entender os fatores que geram modulação dessa dor para poder também usar isso na nossa sugestão. Então, abrangendo um efeito maior modulatório. Pode passar, Mauro? E agora eu vou falar de forma bem breve, para não sair muito do nosso tempo, alguns estudos. Eu vou deixar esse material para quem quiser ter acesso, para vocês poderem consultar depois. São estudos interessantes na história da ciência da hipnose em relação ao controle de dor, mostrando alguns estudos clínicos que se propuseram a perceber a mudança, né, a eficácia da hipnose no gerenciamento da dor crônica, mostrando que ela é superior a outras formas de intervenções psicológicas, efeitos modulatórios com biofeedback, treinamento autógeno, relaxamento muscular progressivo, entre outros. Pode passar, Mauro? E tem também uma revisão da Nature Review que fala muito sobre vários tratamentos que fazem modulação do sistema nervoso central em dor crônica, falando a eficácia, dos mecanismos envolvidos, e dentro de todos esses recursos que a gente tem para modular o sistema nervoso central, a hipnose ela vem sendo reconhecida como uma possibilidade de modulação, e a auto-hipnose, que é um treinamento que a gente dá para a pessoa fazer essa autorregulação sozinha, ela também vem sendo considerada como, além de eficaz e efetiva, uma possibilidade com baixo custo para fazer o gerenciamento de dor crônica. Pode passar, Mauro? Alguns tipos de dor, quando a gente abrange mais a dor, saindo da dor crônica, vendo nesse ambiente dessa revisão de trabalhos de estudos experimentais controlados, esse trabalho revisou 85 estudos envolvendo vários tipos de dor. Pode passar, por favor? E ele mostrou que nesses estudos, a maior parte da modulação de dor envolvia a possibilidade da pessoa modular, ter uma, que a gente chama de alta sugestionabilidade. Então, é feito um questionário onde a gente avalia a facilidade de resposta às sugestões. Sugestões que não envolvem dor, mas outros tipos de sugestões, como sentir uma coceira na pele, até uma alucinação visual de não ver algo que está no ambiente. E essa é uma escala que vai normalmente de 0 a 12 pontos, e a gente tem essa dinâmica de saber se a pessoa responde de forma alta, média ou baixa. E as pessoas que são altamente, com uma suscetibilidade alta, elas têm uma modulação maior, principalmente quando é uma modulação para dor aguda ou dor procedimental. Em dor crônica isso muda um pouco, porque em dor crônica a gente tem visto, na maioria dos estudos, que a pessoa não precisa ter
uma escala de suscetibilidade alta para ter uma boa modulação ou para ter um benefício além da modulação de dor. A gente tem outros benefícios quando a gente faz o uso da hipnose. Pode passar? Em um estudo mais recente, de 2020, que é um Scope Review, né, uma revisão de escopo, que vai de um período de 2013 a 2020, uma coisa que fica mais clara quando a gente tem um trabalho mais abrangente é que os estudos ainda que envolvem hipnose e controle de dor são muito heterogêneos. Então é difícil a gente comparar, às vezes, e ter um estudo clínico com uma qualidade metodológica muito alta. A gente ainda precisa melhorar alguns entendimentos dentro do que a gente conhece de dor em relação ao controle de dor com a hipnose. Então também não dá para pensar na hipnose como um recurso infalível ou um recurso que abrange toda a população. Isso não é verdade. É um recurso muito interessante para ser utilizado, mas a gente deve analisar caso a caso e, através dos estudos, entendendo como que a gente pode fazer essa avaliação e como que a gente pode otimizar esse recurso. Pode passar? Para quem tiver interesse em conhecer mais sobre hipnose, esses livros, apesar de serem mais antigos, eles trazem um entendimento interessante. Esses dois primeiros são em inglês, mas o primeiro é de um pesquisador norte-americano, Mark Jason, da Universidade de Washington. O segundo é de um outro pesquisador e clínico, que é um compilado de várias áreas de modulação de dor. E esses dois, em português, eles são de um brasileiro que fez uma revisão de literatura muito boa para escrever esses livros. Então, vale a pena, quem quiser conhecer um pouco mais da hipnose, começar por aí e depois entrar nos artigos que são mais densos para poder fazer essa leitura. Então, pode passar mais um? Estou à disposição de vocês, para quem quiser ter contato comigo. Eu não tenho publicado muita coisa no Instagram, porque minha vida social está mais interessante do que a vida virtual, mas de vez em quando eu posto alguma coisa sobre hipnose e pode me contactar através do WhatsApp, que vai ser um prazer mandar artigo, tirar alguma dúvida, indicar curso, e estou à disposição para vocês para poder ajudar no que for preciso em relação a esse tema ou qualquer outro tema que eu domine. Então, muito obrigado, Maureen, obrigado a vocês pela... Valeu. Obrigada, Rafa. Sei como que foi o tempo, não estou conseguindo ver aqui o controle de tempo, mas espero... Não, tá dentro, tá certo. Poxa, muito obrigada, foi ótimo. Acho que é muito importante a gente visualizar, né, como você trouxe ali, realmente a modulação que a hipnose promove no cérebro, né, para a dor, assim. Então, eu acho que isso deu uma concretude interessante, assim. Mas eu vou dar, assim, vou abrir rapidamente, se alguém tiver alguma dúvida específica para tirar agora contigo. Se alguém, né, quiser tirar alguma dúvida específica, a gente tem aqui uns minutinhos. E depois a gente vai passar para a Isis e aí a gente vai fazer rolar o debate também. Ótimo. Vai ser muito bom poder depois conversar junto com a Isis, porque Oi, Rafa. Bom, é um prazer estar aqui. Tudo ótimo. A terapia manual fala muito bem com a hipnose, né? Sim. E esse controle motor, então é uma junção ótima. Assim. E eu curto muito também a osteopatia, sou um fã, comecei a fisioterapia por ver o trabalho da osteopatia, acabei não me enveredando para essa arte, o início da formação, mas acabei não seguindo adiante, mas ainda vou fazer. Preciso ter mais tempo para... Te espero lá. Ah, com certeza, eu vou estar lá com vocês. Vai ser um prazerzão. Então, se alguém tiver alguma dúvida queira tirar antes da gente debater um pouquinho sobre esses dois temas, vai ser um prazer poder falar com vocês sobre isso.
Acho que é um tema assim. Agora é a hora que fica todo mundo com vergonha. E assim, eu acho que também às vezes leva um tempo para formular uma pergunta, né? De repente a gente pode até ir deixando rolar, vocês vão pensando, anotem, né? E aí a Isis fala também, e aí depois a gente rola o debate, então. Tá bom, vai ser um prazer. Então, tá bom, gente. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Vou até fechar meu microfone agora antes de começar a compartilhar, que acho que vai dar mais certo, porque aqui também tem barulho de passarinho. Engraçado, não estou conseguindo fechar meu microfone. Agora é comigo que deu. Sem problemas. Então, deixa assim. Vamos lá. Passarinho faz bem. Tá bom. Tem o caminhão do gás também. Tudo isso. Faz parte. Então, vamos lá, Isis. Fica à vontade. Obrigada, muito obrigada, querida. Gente, bom dia. Agradeço a Maureen por ter aberto esse espaço, né? Todo mundo me ouvindo legal? E um prazer falar com o Rafa aqui, porque fiquei super animada, Rafa. Me deu uma série de ideias aqui muito interessantes, né? Porque hoje a gente está nessa briga de entender a dor, entender os fenômenos da dor, entender como ela se comporta e principalmente como a gente pode abordar, né? Porque isso é uma questão que interessa a gente diretamente, né? E a terapia manual tem sido desafiada nos últimos tempos a dar conta disso, né? É óbvio que todos os tratamentos, eles não são 100% curativos e existem tratamentos que se saem melhor num grupo do que em outro e a osteopatia não é diferente. E o tratamento da dor o tratamento não, né? Os novos estudos da neurociência da dor foi interessante nesse aspecto, né? Porque ele fez todo mundo levantar da cadeira e pesquisar. Como é que a gente consegue abordar? Eu venho a minha base das cadeias musculares, né? Do saudoso Leopoldo Busquet, eu trabalhei diretamente com ele. E a gente tinha. E ele, as nossas conversas, os nossos estudos sempre me fizeram pensar muito e me interessar muito pelo toque terapêutico, né? O que o toque ele consegue disparar na gente. E hoje, muitos osteopatas estão descobrindo um universo em relação ao toque e às manipulações nessa neurodinâmica, né, vamos dizer assim, se existe essa palavra, mas essa neurodinâmica da dor, né, e da modulação. Então isso tem sido uma área que eu tenho lido bastante, que tem me interessado muito. E principalmente porque o meu trabalho o meu grande público hoje são de recém-nascidos, né, de bebês, então mais ainda a questão do toque e dessa modulação sensorial tem me chamado muita atenção. E bem legal, Rafa, fiquei bem animada com essa sua fala em relação a uma nova possibilidade. Que bom, né? Pode passar, Mauro, por favor. Isso. Então, gente, o que é osteopatia? Quando eu entrei para estudar osteopatia, eu não tinha a menor ideia do que se tratava. Eu achava que a osteopatia era o que eu via nas redes sociais e que aqueles estalos eram milagrosos. Não que eles não sejam. Em alguns casos, eles não são milagrosos. Eles ajudam muito. Eles podem tirar o paciente de uma crise quando bem indicados. Mas a osteopatia é muito, muito mais do que isso, né? Mas o que a gente sempre vê são eles, né? O que a gente chama de, em alguns lugares vocês vão ver como a VBA, Trust, que são os movimentos de alta velocidade e baixa amplitude, né? Que se pensou por muito tempo que eles colocassem estruturas no corpo no lugar. Não é isso. O estalo ele não tem nada a ver com colocação de articulação no lugar.
colocação de osso no lugar, não é nada disso, né? O estalo ele é uma outra condição, e o trust a gente descobriu ao longo do tempo que ele é muito mais neurofisiológico do que a ação dele é muito mais neurofisiológica do que mecânica, ação biológica, vamos dizer assim, né? E a gente usa a mecânica para isso. Então, é uma abordagem que é de cuidado que foca na pessoa, né? Então, o paciente chega para o osteopata, você vai colher uma série de informações. Você vai pegar, óbvio, a queixa principal, você vai pegar uma série de informações e você vai montar, dentro da filosofia osteopática, uma hipótese de qual o problema que aquele paciente tem para você tratar através de terapia manual, né? Da terapia manual, mas dentro de uma filosofia osteopática, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque manipular os profissionais podem manipular. Vários profissionais manipulam com o seu determinado foco de resultado. A osteopatia é manipular, quando eu digo de uma maneira geral, tá, gente? Manipular tecido muscular, manipular articulação, manipular fáscia, manipular o sistema visceral, o sistema vascular. Quando eu falar manipulação, eu estou falando de uma maneira geral. Então, o que a gente imagina? Que o corpo ele trabalha que a gente acredita, né? Que o corpo trabalha de uma maneira integrada. E que a boa integração entre essas várias partes do corpo, ela gera a boa saúde, né? O Still lá atrás, quando ele começou a pensar na osteopatia, ele falava na mecânica dos fluidos, que se os fluidos eles estiverem integrados no corpo, a gente tem uma boa saúde, né? Então, o que a gente acredita? Que se o corpo estiver funcionando de uma maneira harmônica, a gente vai promover a saúde. E a gente se baseia no mecanismo autocura ou autorregulação. Eu prefiro usar autorregulação, principalmente se a gente for pensar nessas questões neurobiológicas, a gente vai estar falando mais da autorregulação, tá? Pode passar, Mauro, por favor. Então, essas são algumas definições que eu acho que é importante que vocês tenham, principalmente quem nunca passou por uma sessão de osteopatia, ou quem não conhece ainda a osteopatia. Eu acho que é bem interessante de saber as bases dela, né? Porque hoje eu estou professora assistente, mas eu sou aluna, né? Então, como eu disse para vocês, quando eu comecei, para vocês terem uma ideia, assim, a minha formação foi em cadeias musculares, o Leopoldo Busquet, ele era osteopata, e quando eu entrei para osteopatia, eu não tinha a menor ideia do que se tratava, eu tinha uma visão muito mercadológica, né? Então, ela é entendida como uma forma de medicina não invasiva, né? Se vocês quiserem pesquisar, vocês vão pesquisar osteopatia ou medicina osteopática, né? Então, o osteopata ele vai usar uma variedade de testes para localizar o que na osteopatia é o que a gente procura, que é a disfunção somática, que também eu acho que é um conceito, né? Porque a gente sabe hoje, dentro de todas essas questões da neurociência da dor, que dificilmente, a não ser que seja um paciente agudo, né? Quando a gente está falando de paciente agudo, a gente acha ali a questão dele e a gente trata, e normalmente eles melhoram rápido. Quando são pacientes crônicos, dificilmente a gente vai achar uma causa para a dor, porque a dor ela é multifatorial, né? Mas a osteopatia a gente vai localizar, a gente vai procurar aquela disfunção somática. E o critério do diagnóstico são as anormalidades do tecido, né? É uma abordagem palpatória. Então, o osteopata vai palpar ali, a gente vai sempre usar o corpo do paciente como parâmetro de normalidade,
e a gente vai tratar, vai fazer a hipótese diagnóstica e vai tratar de acordo com o que a gente achar que não está funcionando bem, que está normal. Pode passar, Maureen. Então, assim, a disfunção somática, ela é definida como uma alteração dos componentes somáticos. O que são os componentes somáticos? Articulação, pele, tendão, órgão, articulação, os tecidos os vários tecidos do corpo. Obviamente que o sistema músculo-esquelético é que a gente vai procurar, no sistema músculo-esquelético, a gente vai procurar esses sinais, né? Então, os sinais clínicos, eles são a alteração da sensibilidade, a assimetria, uma alteração na amplitude de movimento e a alteração da textura tecidual. Se a gente tiver os pesquisadores hoje que mais investem nesse tipo de procura, eles dizem que se a gente tiver 2 desses sinais, a gente pode dizer que aquele paciente tem uma disfunção somática. Eu vou exemplificar para vocês para ficar mais fácil, né? Quando eu falo também, gente, importante de assimetria, eu não estou falando de postura, tá? Às vezes a gente tem, por exemplo, um paciente que ele chega com uma queixa cervical, ele pode chegar com um ombro mais alto que o outro por uma atitude antálgica e não por uma questão postural, né? Então, vamos pensar aqui comigo, assim, um paciente chega para vocês e fala, olha, eu tenho uma cervicalgia pontual ali, eu dormi bem e acordei com dor. Aí você vai fazer a avaliação. Aí você percebe que o movimento dele está prejudicado, ele gira mais a cabeça para um lado do que para o outro, você percebe que o tecido está rígido, está tenso, e quando você faz o teste de sensibilidade, está mais sensível aonde ele refere a dor do que do outro lado, vamos dizer assim, porque a gente vai sempre comparando. Então, a gente pode dizer que ali a gente encontrou uma disfunção somática e a gente vai fazer uma hipótese diagnóstica e vai tratar a partir disso que a gente encontrou, tá? Então, isso é um exemplo de uma disfunção somática, tá? Pode passar, por favor, Maureen. Isso. Na verdade, hoje, com tudo que a gente tem de descoberta no campo da ciência, a gente pode dizer que a gente tenta promover a capacidade autorregulatória do corpo, né? Vocês vão ouvir muitos osteopatas falando sobre sistema nervoso autônomo, sobre coordenação, sobre autorregulação, sobre interocepção, esterocepção, isso tudo que a gente consegue, que a gente acredita que a gente consiga resultados nesse campo neurofisiológico. E hoje já tem estudos que demonstram, que trazem para a gente resultados promissores em relação a isso. Na Itália existe um grupo de pesquisadores que tem trabalhado arduamente em cima disso e tem trazido resultados muito interessantes para a gente, tá? Então, a gente pode chamar o sistema músculo-esquelético de uma interface para a gente tentar promover o estado homeostático do corpo, né? Se a gente entender que a dor crônica, por exemplo, é uma sensibilização de um sistema, e a gente pode criar uma hipótese de que esse corpo está em alostase, né? Ele não está no equilíbrio dele, e aí a gente pode procurar a homeostase. Então, eu acredito que a terapia manual, como a gente descobriu agora que nos pacientes crônicos a mecânica não é tão primordial como a gente imaginava antes, né? Mas mesmo assim,
vou falar aquela frase que todos os pesquisadores odeiam. Na prática, a gente vê que alguns grupos melhoram. Então, na verdade, a gente tem que tentar entender por que esses grupos melhoram. E se a gente entende que só a mecânica não responde isso, a gente vai pesquisar o que existe mais em relação a esse problema. E aí eles começaram a pesquisar muito o que é terapia manual, o que o toque, o que é intenção de tratamento, o toque com intenção, o que isso reproduz no corpo do paciente de fato. E eles perceberam que a terapia manual ela é capaz de gerar uma alteração da atividade elétrica da ínsula, que é uma parte do cérebro que está relacionada com a interocepção, consequentemente com a homeostase. Então, isso é muito promissor e é muito animador para a gente que trabalha com terapia manual, né? Sempre lembrando que a dor é multifatorial e pacientes crônicos a gente precisa trabalhar em conjunto. Quando o Rafa falou do paciente imaginar a dor, né? Como isso é interessante, como isso muda essas atividades centrais. E se a gente acredita que a dor ela é uma produção no cérebro, eu acho que existe um caminho aí que a gente pode percorrer. O Rafa, ele usa a hipnose como meio de chegar a esse fim. A gente usa o corpo como meio de chegar a esse fim, que é melhorar a dor e a qualidade de vida dos nossos pacientes, tá? Mas eu acho que é muito importante que os profissionais que vão dedicar a vida a trabalhar com esse tipo de paciente, que entendam que o corpo tem um processo, que os pacientes têm um processo para chegar até ali, que a questão emocional é primordial nesse processo, tanto para o bem quanto para melhora, quanto para piora, né? E aí isso é importante que a gente abra a nossa cabeça para essa questão. Pode passar, Mauro, por favor. Mauro, se eu começar a viajar muito, você me avisa, tá? Porque às vezes eu vou elucubrando, enfim. O que é a dor, né? Tá me ajudando a fazer várias viagens legais aqui também. Então, assim, o que é a dor, né? O que é a definição? Mais uma vez, é a definição, né? A gente precisa ter as definições na nossa cabeça, a gente precisa ter a base da nossa profissão na nossa cabeça e as definições das questões para a gente poder fazer esses links. Nem que seja para pesquisar, nem que seja para tratar, né? Nem que seja para elucubrar, né? Uma possível pesquisa, porque isso é importante, gente. Eu sou aluna, tem hora que a gente fala, é importante, para a gente conseguir trazer isso para a consciência e fazer as coisas linkarem, né? Ligar o Lé com o Cré. Então, assim, se o conceito da dor é uma experiência que é sensitiva, emocional, olha só que interessante, desagradável, associada ou semelhante, né? Com uma lesão real ou potencial. Né? Então, o que acontece? Existem pacientes que já tiveram uma lesão e aquilo ali acabou virando uma questão para ele, e isso vai ter um peso pode ter um peso no desenvolvimento da dor crônica. A gente sabe que a dor, né, ela tem uma relação também com os mecanismos de memória. Por isso que é importante que a parte somatosensorial e a parte emocional e a parte do sistema nervoso central, elas trabalhem integradas, né? Quem aqui nunca atendeu um paciente que
falar, eu sinto, quando eu vejo alguém cair e bater com a cabeça, me chega a me doer, porque quando eu tinha 5 anos, eu caí, bati com a cabeça e eu lembro da dor até hoje. Então, isso acaba que a memória, ela passa por essa questão. Então, é muito importante. A gente precisa lembrar também, gente, que se a gente lembrar lá do nosso período embrionário, a pele e o cérebro, eles saíram do mesmo folheto embrionário. E a quantidade de receptores que a gente tem por todo o nosso corpo, até para informar ao nosso sistema interno para fazer a autorregulação. Eu estou com frio, eu boto um casaco. Eu estou com calor, eu abro a janela, né? E aí a gente precisa também usar esses receptores e essas reações a nosso favor. E é a partir daí que a gente pensa muito nesse paciente crônico, nesse paciente que é aquele multifatorial, né? Porque assim, os pacientes agudos acaba sendo mais fácil para a gente. Olha só, ontem eu abaixei para pegar um brinquedo do meu filho no chão e a dor começou e a partir daí eu não consigo mais fazer nada. Isso a gente tem mais facilidade de descobrir onde a questão está, né? Eu tô com uma tendinite, então meu punho está doendo. Né? Óbvio que isso pode se desdobrar, mas naquele primeiro momento acaba que a gente tem uma ação, uma eficácia melhor do que nesses pacientes que são mais complexos, né? Os pacientes complexos são um grande desafio, acho que para todo mundo, né? Por isso que a gente está tendo essa conversa. Né? Pode passar, Maureen, por favor. Então, classificando muito superficialmente a dor, tá, gente? Porque isso aí, isso vai se desdobrando em vários subgrupos e para a gente tentar ajudar esses pacientes, né? Então, assim, a dor nociceptiva é aquela dor. Nem toda nocicepção gera dor, tá, gente? É importante a gente ter isso em mente, até para a gente não fazer aquelas correlações de causa e efeito muito diretas, né? Então, aconteceu isso, então esse evento causou essa consequência que, obviamente, vai causar essa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as relações de causa e efeito. Né? Então, a dor nociceptiva é quando uma informação ela ativa os nociceptores que no cérebro vão ser entendidos como dor. Tá? Então, 2 exemplos, a dor inflamatória e a dor mecânica, que elas acabam por estimular esses receptores. A dor neuropática é quando a dor ela é originada no sistema nervoso. É muito comum, né? A gente recebe muitos pacientes com dor neuropática, ciático, cervicobraquialgia, túnel do carpo. Esses pacientes, eles são isso pode ser gerado por compressão, por inflamação, mas, por exemplo, a diabetes é uma doença que ela vai atacando o sistema nervoso periférico e a gente atende vários pacientes com a neuropatia diabética, que tem além da dor, eles têm uma alteração sensorial, alguns deles têm uma alteração sensorial grande, né? Então, a gente pensar se a gente tiver um pensamento em relação ao toque, à sensibilidade cutânea, a essas questões, esses pacientes podem ser muito beneficiados. Né? A dor nociplástica é essa que a gente está... Pode ser essa, porque também elas podem vir juntas, tá, gente? Você vê, a nociceptiva, ela pode ser inflamatória, mas pode ser neuropática também, elas podem vir juntas. Nociceptiva com neuropática, neuropática com nociceptiva. Aí a gente abriu um mundo. É um mundo novo. O Rafa, que fez a especialização em dor, ele sabe disso, né? Então, a nociplástica é aquela que os receptores, eles são estimulados, mas sem uma causa aparente, né? Então, assim, aquele paciente que
que vem para a gente com a famosa dor lombar inespecífica e com 8 ressonâncias magnéticas feitas em 2 anos, todas iguais, nada talicônicos, mas são crônicos, nada justifica aquela dor, nada físico justifica, nenhuma lesão, nenhum acometimento justifica aquela dor que ele apresenta, mas que é real. E na grande maioria das vezes botam culpa na artrose. Se a gente fizer uma ressonância, principalmente quem já está mais coroa como eu, assim, quem não vai ter uma degeneração, algum grau de artrose, né? E aí a gente acaba culpando essas patologias por falta de entendimento mesmo do processo de dor. A fibromialgia é uma outra questão que o Rafa citou, que também é um desafio, porque o componente emocional ele pesa muito nas pacientes de fibromialgia, e elas entram naquele ciclo, né, de dor, depressão, ansiedade, insônia, e aquilo vai virando um ciclo vicioso, e às vezes a pessoa nem se reconhece mais dentro desse quadro, porque ela acaba vivendo em relação a isso. E eu acredito que o Rafa pode falar melhor sobre isso, obviamente, porque não é minha área, mas eu acredito que a hipnose tem resultados muito bons com esse tipo de pacientes, né? Porque elas acreditam realmente que elas vão sentir dor o resto da vida e que não tem jeito. Eu trabalho muito com outros profissionais, eu trabalho muito com atividade física para complementar o meu trabalho. Infelizmente, eu estou em Friburgo, o Rafa está no Rio. Se ele estivesse aqui, a gente ia trabalhar junto com certeza, mas eu trabalho no Rio também, Rafa, então a gente pode fazer já pensei aqui em algumas questões. Então, assim, é importante que a gente tenha esse olhar. Tá, Rafa? Combinado? Combinadíssimo. Então, assim, é importante que a gente tenha esse olhar, que a gente saiba avaliar, que a gente saiba, até para dizer, os meus professores da osteopatia, eles têm uma fala que a primeira vez que eu ouvi, assim, me deixou meio chocada, mas assim, até para saber quando o paciente não é para gente, tá? Até para saber quando a gente precisa de ajuda de outro profissional, quando a gente precisa encaminhar para outro profissional, tá? Porque a gente precisa também ter uma noção, e isso é importante, a gente está sempre atualizado até onde a gente consegue ir, né? Então, a gente não pode fazer o paciente perder tempo. A gente tem que estar ligado em quem pode ajudar, se outras pessoas podem ajudar, se o nosso tratamento junto com outro tratamento vai ajudar, ou se só a gente vai conseguir, a gente acredita que consiga ajudar esse paciente. O Busquet tinha uma fala também que era muito interessante. Ele dizia o seguinte, que quando a gente atende um paciente, lá pelo segundo, terceiro atendimento, tem que ter acontecido alguma coisa, nem que seja o paciente piorar, porque aí a gente sabe que a gente tomou o caminho que não era o ideal. Mas se nada acontece, ou a gente está deixando de ver alguma coisa que está por trás daquele quadro, ou aquele paciente precisa de um outro olhar. Isso é muito importante, tá, gente? É muito importante a gente ter essa ideia, tá? E por isso a gente precisa ter todas essas definições e saber exatamente o que a gente quer com aquilo. E uma outra coisa que eu aprendi na minha vida, que eu falo para todo mundo que está estudando, que é muito importante, é a nossa identidade terapêutica. Por exemplo, o que eu acredito, a forma que eu entendo a minha profissão, a forma que eu me entendo faz toda a diferença no resultado que eu vou ter na minha prática profissional, tá? Então, eu, por exemplo, como o Rafa falou ali, a hipnose, eu acho o máximo a hipnose.
mas eu gosto de receber, eu não consigo realizar. O Rafa faz isso muito bem, então é ele que vai fazer, né? Que é a minha identidade. Não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. Isso, assim, é um parênteses pessoal para vocês. Eu amo atender bebês. Eu atendo bebês, modéstia à parte, eu atendo bem bebês. Então, assim, os meus amigos que não têm tanta facilidade, eles mandam os bebês para mim. Pacientes que eu vejo que não rola, eu encaminho. É importante a gente fazer essa parceria, tá, gente? Trabalhar em parceria não é perder paciente para o colega. Trabalhar em parceria é ajudar aquela pessoa a melhorar a qualidade de vida dela. E o trabalho devolve, tá? Viagens minhas, tá? Porque eu acho que isso é importante você falar. Vamos lá. Pode passar, Mauro. Por favor. Então, assim, se eu acredito que o estímulo nociceptivo persistente ele influencia os centros superiores e gera respostas generalizadas de estresse ou de excitação autonômica, e que isso, a longo prazo, pode alterar o estado de saúde daquele paciente, a gente pode fazer um caminho aí que pode ser que a gente consiga ajudar essa pessoa. O que acontece? Quando a gente... Depois eu queria... uma dúvida, Rafa, que anota aí para você falar sobre isso. Assim. Eu entendo a sensibilização, tanto periférica como central, como tendo um ponto de partida. Né? Então, o ponto de partida normalmente é um estímulo nociceptivo que, mal adaptado, que pode gerar a sensibilização. Estou falando besteira, Rafa? Eu acho isso, assim, é difícil, né? Porque é um tema que está sendo muito discutido, né? Discutido, né? Porque parece que o ponto de botei início, ele não normalmente, ele não é tão claro quanto a gente imaginava que fosse, né? Por mais, assim, você imagina, por exemplo, eu dei uma topada com o dedão na porta. Aí você vê lá, a unha quebrou, sangrou, teve ali uma inflamação periférica, uma dor aguda. Aí você poderia falar, não, o estímulo nociceptivo ali, ele é mais importante, né? O fator mais importante dessa experiência de dor. Mas aí, quando a gente começa a ver outras situações, né, tipo de dor aguda... Que isso não fica tão claro, né? A mesma topada na porta, por exemplo. Se você der uma topada na porta em um dia de chuva, você terminou um namoro, com 15 anos, é diferente de quando você dá uma topada na porta indo sair para um solteiro para uma balada, ou você indo fazer com certeza. Entendeu? Você dá uma coçada, deixa pra lá e vai tomar um banho, põe um esparadrapo qualquer no dedo. No outro você fala, por que essa porta estava aqui? Não sei o quê. A experiência é muito mais abrangente, né, de dor. A crença, né? A crença que a pessoa tem pesa muito também, né? É um contexto muito amplo, né? Desde o contexto, o que você aprendeu com seus pais quando você nem pensava sobre isso, um aprendizado de observação, como que eles reagiam a uma experiência de dor, se eles negavam, se davam uma supervalorização, como que eles te atendiam quando você tinha a sua experiência, o que você entende, você entende que aquilo vai te dar uma lesão para sempre, nunca mais você vai conseguir andar, ou se aquilo rapidinho vai passar e você volta para frente. Então, assim, a gente hoje pensa em não quebrar a cabeça para tentar entender de onde vem, entendendo que é muito e tratar a partir dali, né? A gente não vai dar conta de saber todos os fatores, mas a gente pode entender os principais e investigar esses principais e pensar que eles têm pesos diferentes para a mesma pessoa em momentos diferentes da vida dela, e na avaliação tentar se entender quais são desses fatores que são mais claros que a ciência traz para a gente, quais são os pesos para aquela pessoa naquele momento, né? E aí eu acho que esse é um ponto de partida bom, tentar tirar o ponto de um ponto só
para não vou saber uma Uhum. única informação, mas eu vou tentar saber quais são as áreas de maior importância naquele momento. Achei Sim, que tem sido entendi. muito bom. Tá? Aí a gente volta para essa topada aí que você falou que terminou o namoro, né? Toda vez que ela der uma topada, ela vai lembrar do cidadão, né? Na verdade, a gente volta para a história da memória, né? O quanto a memória ela influencia nesse entendimento da dor, né? E aí o que a gente, aí é o que eu falei, acabei de falar para vocês, né? O que é tão amplo, mas se a gente pensar a partir de aquilo que eu estou tentando trazer para vocês um pouquinho mais para a terapia manual, que essa sensibilização ela causa alterações elétricas e biológicas no cérebro, a gente de repente pode usar também esses receptores a nosso favor, né? Pode passar, Mauro, por favor. E aí, assim, quando eu falei para vocês, Não, volta, querida, por favor. Isso. Como eu falei para vocês Olha que legal, da interocepção, né? Que tem muito a ver com isso que o Rafa falou, assim, dos processos de representação de cada momento, a sensação corporal e vindas da própria pessoa. Antes, a gente achava que essa interocepção ela era uma condição mais víscero-somática, né, que vinha das vísceras para o corpo. E hoje já existem pesquisadores que apontam que ela transita entre o corpo todo, assim, esse rolê rola entre todo mundo, né? E aí isso acaba que tem uma influência na sensação no que eu entendo sobre dores, que o Rafa falou tão bem agora, muito melhor do que eu, inclusive. Pode passar, Mauro. E aí, assim, o da Alessandro. Oi, pode falar, Não, Rafa. desculpa te interromper. É que eu achei esse Nada. tema da intercepção importantíssimo, né? E tem uma coisa assim, bem prática, interessante dele, por exemplo, tem pessoas que têm uma percepção interoceptiva bem ampliada, né? Elas sentem, por Uhum, exemplo, parece até alucinação, né? Você fala, não, eu sinto meu batimento cardíaco, eu sinto a função do sangue uhum, correndo na minha veia, enfim, tem uma série de sensações que não são usuais. E às vezes as pessoas com dor persistente, dor crônica, às vezes tem uma mudança de percepção interoceptiva que acaba gerando uma hipervigilância. Então, por exemplo, tem um uhum. paciente com uma dor na mão, que é uma dor que, se você olhar ele, fazer uma avaliação rápida, você vai falar, isso é mole de tratar, em 2 sessões isso daí vai sumir. E E não esses é são o os que acontece. piores. Porque quando ele fica tão ligado na mão, e não é só uma preocupação de uma vigilância cognitiva, ele tem uma Uhum, percepção muito ampliada de todas as experiências sensoriais. E ele toca violão, né, profissionalmente. Então imagina quanto uhum. que uma dor na mão para ele, o contexto, É né, de desesperador, né? É aterrador. ferramenta dele, e ele tem uma experiência de sentir variações térmicas e de vários outros estímulos que uma pessoa ordinária não tem, e ele tem isso de forma Uhum, profunda, né? Então isso interfere uhum, muito. O que você está falando é super importante. Você trouxe muito bem. Eu acho que isso é um ponto que a gente fala pouco, né? E acho que uhum. a terapia manual ajuda muito também na regulação interoceptiva, e a gente poder olhar para isso, eu acho que é um fator na avaliação super bom. Aí, obrigado por você trazer esse tema aí, que é importantíssimo. Que isso, Rafa. Porque, na verdade, essa foi a minha busca, né? Porque quando a gente começou a perceber que a mecânica por si só, ela não era suficiente para explicar tudo, quando eu comecei a ler, e esses autores trouxeram essa informação, né? E para mim foi sensacional. Eu falei, poxa,
eu acho, aí é um achismo meu, assim, que a terapia manual, nesses quadros, a gente vai ter que andar para esse lado, né? Que é isso, né? Que é a interocepção, é a alteração da sensibilidade, é a tentativa de modular esses sistemas. E aí, assim, quando o paciente entra com a hipervigilância, já fica tudo mais, já chama outras pessoas aqui para perto da gente, né? Porque aí as coisas começam a ficar um pouco mais complexas. E aí, assim, esse estudo do D'Alessandro é muito interessante porque ele traz para a nossa vida clínica, para a nossa prática clínica, isso que você acabou de falar, Rafa, assim, o que se eles perceberam que a terapia manual ela é capaz de alterar a atividade elétrica da ínsula, que tem um papel importante nesse sistema, que a gente ainda não pode dizer, obviamente, que a alteração elétrica se traduz no resultado clínico tal. A gente não pode dizer isso ainda, mas já é um caminho que a terapia manual pode investigar para a gente conseguir ajudar mais ainda esses pacientes, né? Para trazer uma. Porque no final das contas, né, gente, é tudo que a gente quer. E se a gente entende a dor como uma percepção, né? A gente tem que olhar para essas questões sensoriais, né? Que isso aí eu acho que é o oceano que a gente precisa mergulhar agora. Pode passar, Mauro, por favor. E aí, gente, eu termino com vocês assim, de uma maneira que eu odeio quando terminam comigo, que é com uma pergunta, né? O papel que agora a gente vai discutir, assim, o papel da osteopatia, porque eu sou osteopata, mas da terapia manual como um todo, nesses mecanismos, já que a gente vem sendo desafiado todos os dias a falar, a entender melhor qual é a nossa contribuição para esses pacientes enquanto fisioterapeutas, terapeutas manuais, que somos os profissionais do movimento, né? E aí eu acho que é muito importante a gente se situar aí nesse meio aí. Pode passar mais uma, querida, por favor. Esses são os meus contatos, tá, gente? Assim como o Rafa, eu tô à disposição de todos vocês. No meu Instagram, vocês vão ver muita coisa, basicamente falando sobre bebês, mas tem outras coisas interessantes. Eu esqueci de colocar aí um grupo que eu faço parte no Rio, que aí a gente fala sobre saúde da mulher. Aí eu falo bastante sobre dor crônica pélvica, sobre endometriose, sobre disfunções sexuais. Aí é bem legal também para quem tem interesse na área, né? A saúde da mulher, a saúde materno-infantil e saúde da mulher são áreas que me atraem bastante, que também é um outro desafio, né? A dor pélvica crônica. Mas eu estou à disposição de vocês, né? E agora acho que a gente está aberto para bater um papo sobre isso, né, Mauro? Obrigada, Isis. Muito bom. Obrigada, gente. Eu queria dizer assim, primeira coisa, que eu acho que eu cometi um erro no início, quando eu apresentei vocês, de esquecer de mencionar, assim, falei muito das habilidades duras, né, das hard skills de vocês, mas mencionar, assim, que são dois profissionais que eu admiro demais por serem profissionais humanizados e éticos. Então, a conversa é num nível, assim, incrível, assim, é muito bom estar com vocês, receber vocês aqui no IFRJ, virtualmente. E aí, assim, gente, eu fiquei pensando muitas coisas. A gente está com o tempo estourado, mas eu acho que dá para a gente passar, assim,
Eu vou autorizar que, se vocês puderem, que a gente passe só um pouquinho para a gente poder avançar um pouco Sim, aí no sim. debate. E o que eu fiquei pensando, assim, né? Tantas coisas, mas quando o Rafa abre falando sobre a interação mente-corpo, né, através dos mecanismos top-down e bottom-up, e aí ele começa falando do mecanismo top-down através da hipnose, né, para essa modulação de dor, e depois a Isis entra falando sobre a osteopatia, que vai no sentido contrário, bottom-up, né, vai do corpo, e o corpo atinge a mente, né, e como que a emoção, o contexto influencia, né, nesse mecanismo de dor. Eu percebi que as duas apresentações foram muito completas, assim, e infelizmente a gente não tem o dia inteiro para ficar conversando, porque tem papo para muita coisa, né? E aí, assim, eu vou fazer uma provocação. Não, mentira, antes disso eu vou dizer assim, olha, eu, como professora da disciplina de terapias integrativas, até a Jaqueline está aqui, eu já até tive essa conversa com a Jaqueline, né? Eu mesma já tive essa confusão dentro de mim, que é assim, por que a osteopatia é considerada uma prática integrativa e outras terapias manuais não são, né? E aí, conversando com a Jaqueline, que também é osteopata, eu pude compreender, dessa vez eu acho que eu compreendi um pouco mais, né? No entendimento em espiral, que cada vez a gente vai mais a fundo, né? A osteopatia, ela tem, né, por trás, e aí você me complementa a Isis, Jaqueline, a osteopatia ela tem algo a mais, né? Que não é só a mecânica do corpo. E também não é só esse entendimento dessa relação corpo-mente de uma maneira mecânica, enfim. Mas ela tem o pensamento de que se eu der uma ajuda, o corpo tende à saúde, né? Então ele se autorregula. Eu acho que é por aí, né? O pensamento, né, mais amplo da osteopatia, né? De encaminhar esse Tem uma corpo para a filosofia, saúde, né? né? Tem uma filosofia, né, que está por Exatamente. trás. Isso. É exatamente isso. Você entendeu muito bem. É isso, assim, a gente acredita que a gente é um instrumento de estímulo para que o corpo responda de uma maneira que ele se autorregule, que a gente espera. Nem sempre isso acontece, né? Mas, assim, no final das contas, a gente trabalha em cima disso, um pouco diferente se a gente for falar de reabilitação, que a gente está precisando reabilitar o corpo de tal doença, ou de tal cirurgia. Então, é diferente, né? É um pouquinho diferente. E a gente não trata... a gente não vai em busca da doença, a gente tenta promover a saúde. Eu acho que esse é uma base da osteopatia, assim, bem, bem importante. Muito legal. Gente, está aberto também para os estudantes fazerem perguntas, seja no chat ou abrir o microfone e falar. Fiquem à vontade. É a hora que fica todo mundo envergonhado. Eu fiquei também assim, quando você teve uma hora que você falou de dor real, né? Mas a dor é real. E eu acho que isso é uma coisa interessante da gente conversar, né? O que é dor real? E o que seria uma dor que não é real? Será que existe isso? Na verdade, eu acho que a questão da... Lembra que usava-se a dor psicológica como uma coisa muito pejorativa, né? Como se ela não estivesse existindo, como se fosse só um evento da cabeça daquela pessoa. Eu acho que, na verdade, isso era uma confusão quando você não acha uma lesão que justifique a dor, né? E aí eu acho que, por isso que, no meu entendimento, essa confusão de dor real e de dor não real. Para mim, assim, o que a pessoa sente é real. E aí, Rafa, me ajuda aí que você que é o cara.
Não, é isso aí. Vem de uma base histórica grande, né? É, a gente passou muito tempo relacionando lesão tecidual à própria experiência de dor. Então, faz muito pouco tempo que a gente entendeu que lesão não é dor, né? E que dor não é lesão. Então, isso ainda é uma fala que, às vezes, a pessoa escuta e não entende, né? Uhum. E é difícil mesmo, né? Quando a gente começa a pensar sobre isso. Na prática clínica mesmo, por exemplo, eu estudo isso há um certo tempo, penso muito sobre isso quando estou sozinho, fico pensando em vários aspectos do que é a realidade em si, né? Que é a realidade conceitualmente, filosoficamente, e em vários outros caminhos. E a dor dá para a gente uma porta de entendimento, e ao mesmo tempo eu percebo que no dia a dia, quando você se distrai um pouquinho, o seu modo operante padrão é tentar encontrar algo que esteja causando aquilo ali perifерicamente, né? Então, um ombro está mais para cima, mais para baixo, Exatamente. um tilt test, você vai tentando fazer assim uma análise mecânica. Aí você tem que respirar fundo e falar: Calma. o que está acontecendo na sua vida? O que aconteceu nos últimos 6 meses? Você viu com uma perda financeira? Começa a abranger, daqui a pouco tem uma conversa que saiu do corpo e depois volta para ele e percebe que o corpo ele é uma extensão muito mais ampla do que isso que a gente toca, né? Então, ela tem uma experiência sensorial que é muito mais abrangente. Às vezes, alguém da família dela está doente e ela está tendo uma sensibilização central. Ela está tendo uma unha encravada vira até a resposta inflamatória a um evento nosso. É diferente, né? Ampliada. Então, o corpo ele responde ao ambiente de uma forma muito mais amplificada quando você está em um momento de estresse maior, está com uma preocupação, às vezes é uma preocupação até existencial, como uma pessoa em fim de vida, tem uma crença de que vai morrer e vai acabar, está desesperada porque ela sabe que tem pouco tempo de vida, e a dor, como que a gente mensura isso? Né? Será que aquela lesão de um câncer dá conta de explicar esse desespero e angústia de uma pessoa que sofre? Não dá conta, né? Você pode tirar o seu humor se for que a angústia está ali e a dor vai muito além do corpo, né? Então a gente tem que olhar um outro caminho, né? A dor. Sim. A angústia existencial, né, Rafa? Isso aí já é. Eu tenho 2 exemplos que são muito interessantes, assim, que vão de encontro muito com isso que você falou, Rafa. Eu tenho uma paciente que a mãe dela é uma mãe extremamente preocupada, que nunca deixou as filhas correrem, porque se caísse ia machucar, ia quebrar a cabeça, ia morrer. Porque se subisse na árvore ia cair, ia se quebrar toda, né? Então, assim, ela já vem de uma crença muito apavorante da dor. Sempre relacionando muito com doença, com se está doente, tem que ir no médico. Eu acordei com uma dor no ombro, vou ter que ir no médico. Então, e aí, olha só o que aconteceu com ela. Ela foi para uma cachoeira, e aí na hora que ela estava indo embora, na hora que ela relaxou, ela foi dar o último mergulho. Eu não sei o que ela arrumou, que ela fez uma fratura completa do tornozelo. Só que umas semanas antes, um amigo do marido dela falou para ela assim: olha, peça a Deus para você nunca torcer o tornozelo. Porque eu torci o tornozelo e eu rompi um ligamento. É a maior dor que uma pessoa pode sentir na vida. Que é uma coisa horrorosa. E ele falou isso para ela. Ela falou comigo: Isis, olha só, na hora que eu caí, ela falou que ela teve uma percepção, assim, ela falou: Isis, a sensação que eu tive é que eu mergulhei num oceano, as coisas chegaram a mudar de cor. Eu acredito, assim, foi naquela hora, assim, que ela fez a fratura e que ela deve ter tido ela teve uma exposição tão grande que eu acho que o sistema dela tentou equilibrar, ela deve ter tido uma descarga grande de substâncias endógenas analgésicas
E aí, naquele momento, ela pensou assim, não, eu não torci meu tornozelo porque eu não estou sentindo uma dor, maior dor que eu já senti na vida. E como ela é muito medrosa, ela não olhou para o pé. Ela foi, a galera socorreu ela, e ela foi para o hospital. Quando chegou no hospital, que o médico fez a radiografia, ele olhou, tinha uma fratura completa. Ela fez a cirurgia, não sei quantos pinos e parafusos, e laços e fitas, enfim. E aí, depois ela falou para mim assim, ela passou por todo esse processo aí, assim, de dor praticamente nenhuma. E o marido dela falou com ela assim, depois, eu não falei nada não, mas o seu pé estava pendurado, eu não te falei, porque eu fiquei com medo de você se desesperar. Então, assim, olha o quanto que aquela fala do amigo teve importância nesse episódio. Uhum. E aí, olha que coisa interessante. Durante a cirurgia, ela deu uma acordada e ela ouviu o médico falando assim, eu vou ter que raspar esse osso aqui, porque senão a pele não vai fechar. Pronto. Aquele lugar ali virou o problema. E ela falava, como que raspa um osso? Porque eles tiveram que reconstruir o tornozelo dela. E aí não tinha pele suficiente, enfim. Né? Isso que você falou, né, Rafa? Assim, E a angústia dela foi que o médico falou para ela, esse pino aqui, às vezes, ele não devia ter falado que não conhece ela, se ele conhecesse, ele não falaria. Às vezes, esse pino aqui, ele quebra, e aí a gente tem que tirar. Agora, o medo dela é o tal do pino quebrar. Mas, assim, a experiência de dor dela, e o médico falou, nossa, você tem um limiar de dor extraordinário. Não é limiar de dor, né? É uma cascata de eventos. Exatamente, foi uma cascata de eventos que foram, no meu ponto de vista, foram positivos para ela, né? Porque eu acredito que numa situação daquela, se eu tiver uma fratura daquela, não é fácil, não. É verdade. Não, e podia ir para qualquer caminho, né? Para uma outra pessoa, aquela fala anterior podia sensibilizar mais. Para ela fez uma comparação com a realidade esperada e fez uma inibição. Né? O trauma deve ser muito grande, ela deve ter feito uma dissociação também. Isso, traumas muito grandes, o corpo faz isso, né? Faz. E se ela tem na história passada dela histórias de abuso, pode ser um abuso físico, um abuso emocional, um abuso de autoridade, um estresse grande com o recém-nascido, ela tem uma chance maior de fazer dissociação lá na frente, em traumas mais complexos. E aí ela não vai ter experiência de dor nenhuma. Às vezes até uma experiência de ficar fora do corpo. Essa experiência é bem doida para quem passa, né? Eu estava vendo as pessoas se movimentando em volta de mim, mas não sentia nada. Era como se tivesse desligado do meu corpo. Então, foi essa percepção que ela teve. Isso é uma percepção que ela ajuda, né? A gente vê isso em todo mamífero que está passando por um processo de estresse altíssimo, seja um ataque que tem um vínculo de quase morte, ou está tendo algum problema bem sério, tem uma dissociação, que é uma forma que o corpo tem de reduzir o sofrimento. Na hora que pode ser que a pessoa facilite para ela fugir, ou se sobreviver, ela sobreviver ou morrer de uma forma mais digna, né? No sentido de sem se preocupar muito, sem ter muita dor. Então, tudo isso acontece. Ou seja, né, Rafa? Vai, né? É muito complexo. Vai embora. Eu já fui atropelada, assim, eu de bicicleta, uma moto bateu de frente, assim, comigo, ó. Eu de bicicleta. Eu voei e caí no chão e eu senti alguma dor, mas, gente, nem compara com o que eu posso imaginar que seria dor nessa situação, né? Realmente existe um mecanismo incrível, né, de modulação em diferentes situações aí, que a gente vai precisar estudar muito, entender muito. Tá engatinhando, né? Uhum. Eu sofri muito mais dor, na verdade, na ambulância, depois que me tiraram do chão e no caminho para o hospital. Mas
Na verdade, na hora que a moto bateu em mim, eu nem sei o que aconteceu. Eu só fui saber algum tempinho depois. Sim, é verdade. Isso aí, É verdade. é muito interessante. Até essa questão da dor real, vou só voltar, porque eu acho que assim, eu queria só ver se vocês concordam comigo, né? Eu acho que tem indo, né, no sentido do que a Isis falou, o Rafael também trouxe concordando. Eu acho, assim, eu tenho uma impressão de que às vezes até esse isso aí, termo, Jaqueline. né, essa coisa de desqualificar às vezes a dor do paciente tem a ver, inclusive, com o fato do profissional não saber o que fazer com aquilo. Né? Então, se eu não Ele sei. não lida bem com isso. Ele não lida bem, ele não sabe tratar, então ele desqualifica a dor do paciente, do usuário, e o problema é do usuário, não é dele. Né? Isso sempre foi uma questão para mim, assim. A culpa sempre é do paciente, né? Com certeza fez faxina, falei que não era para fazer, ela fez. Com certeza não fez. A gente nunca pensa assim, pô, tem alguma coisa que eu não tô vendo, tem alguma coisa a mais, isso é mais complexo do que eu imaginava. Sempre a culpa é do paciente, né? O paciente sempre é mentiroso. O povo viu aquele seriado House, agarrou essa máxima e vamos levar para a vida, né? E sem contar que às vezes pode ser que realmente não a ciência hoje e tal não tenha recurso, gente. A gente tem que admitir isso. A gente ainda não tem, exatamente, possibilidade. E uma pessoa só também, um terapeuta só, como também vocês trouxeram, né? Não tem como saber de tudo que já se sabe hoje, utilizar e ter experiência e ter. Então, às vezes, a gente precisa encaminhar para outro colega, sim, para complementar, né, o que a gente está fazendo, ou para que outro colega tenha esse outro olhar e possa fazer outra abordagem que para aquela pessoa pode ser o melhor. Né? Então, a gente precisa ter muito esse senso aí aguçado também de sair um pouco dessa arrogância, né, de que eu sei tudo e se eu não sei a culpa é do paciente, né? Então assim a gente não resolve. Né? Nada. A gente só fica mais agoniado. Gente, então, bom, a gente está precisando ir para o nosso fechamento, né? Eu queria agradecer demais vocês, todos que estão aqui, que participaram, que ouviram, que pensaram, né, sobre essas questões. E Isis, Rafael, poxa, quero vocês aqui sempre. Estaremos. Rafa, foi ótimo te rever. Foi ótimo também, adorei. Precisa fazer mais encontros desses, com mais tempo, né? Sim. É verdade. Se der, fora da tela, né? Isso é melhor ainda. Com certeza. Eu estou à disposição, Mauri, para o que você precisar, tá? A gente estou sempre por aí. Muito obrigada, gente. Pelo convite mais uma vez. Obrigado, Isis. Obrigado a todo mundo que veio aqui participar. Valeu demais. Foi muito bom. Gente, um beijo. Quem precisar, é só caçar a gente lá na rede social, no WhatsApp, estamos por aí. Mauri,